Cristo e em seu Filho Jesus Cristo, e nós agradecemos por essa grande obra e agradecemos porque dela nós podemos fazer parte do sangue de Jesus. Que o Senhor nesse momento fale com cada um de nós, com cada uma das pessoas que acompanham essa transmissão, de acordo com aquilo que o Senhor desejar comunicar a nós essa manhã através da sua palavra. Nosso pastor que já está nas suas mãos, que o Senhor guie em toda a palavra que aqui for dita, que o Senhor proteja nesse momento e que nós sejamos renovados pelo poder transformador dessa palavra bendita. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Agradeço a oportunidade da vida. Glória ao Senhor, as palmas louvam ao Senhor Jesus, amém? Glória ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João. Estamos felizes com o Senhor, como nosso irmão Mateus já acabou de falar aqui, agradecendo a Deus pela graça de estarmos aqui reunidos. E verdadeiramente somos gratos ao Senhor por mais esse domingo, por mais essa dádiva de acordarmos, de estarmos bem e de, em primeiro lugar, Deus nos conceder graça para aqui estarmos. Deus nos conceder fé nele, fé no Filho dele, o Espírito Santo que, como diz o apóstolo Paulo, é o penhor da nossa salvação. Depois de Jesus, depois da vinda de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, depois que ele subiu para o céu, é o bem mais importante que ele e o Pai enviou para nós. É um presente de Deus para cada um de nós, somos seus filhos, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe crente em Jesus. Só existe crente em Jesus se tiver o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E nós só entendemos a palavra de Deus, nós só encontramos na palavra escrita a palavra de Deus quando temos o Espírito Santo para nos guiar. Sem o Espírito Santo não existe. Existe um aglomerado de conhecimento, um aglomerado de matérias, um aglomerado de capítulos, de versículos. Sem o Espírito Santo é também sem vida, sem graça e sem a fé que deveria ter. Porque é o Espírito Santo quem traz essa fé, essa convicção que o cristão tem, que nós temos em Jesus, porque ele vai nos guiando na palavra para entender. Sem ele a mente humana fica impossível de alcançar essa graça de juntar o A com o B, de juntar 2 mais 2 e formar o 4 da Bíblia e entender o que Deus está falando. Fica difícil sem o Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque é o que acontece aqui, nesse trecho que nós vamos ler. A conclusão do capítulo 7, capítulo de número 7 do Evangelho de João, a partir do versículo 45, os líderes judeus não creem. Os líderes judeus não creem. Homens que estavam com a Torá nas mãos, homens que estavam com o Talmud nas mãos, homens que estavam com o Pentateuco nas mãos, homens que estavam com os 5 livros de Moisés nas mãos, homens que conheciam Isaías, Jeremias, os livros todos dos profetas maiores, profetas menores, homens que recitavam 150 salmos de cabeça, de cor. São eles aqui que não creem em Jesus. Pessoas que conheciam o Antigo Testamento, eram exímios conhecedores do Antigo Testamento. Não são ignorantes. Inclusive eles vão amaldiçoar a multidão por serem ignorantes da Bíblia. Observe. Os guardas voltaram para o lugar onde estavam os chefes dos sacerdotes. Os chefes dos sacerdotes. E os fariseus. E eles perguntaram: por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam:
nunca ninguém falou igual ele. Então os fariseus disseram aos guardas: será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Mas Nicodemos, que era um deles e que certa ocasião havia falado com Jesus, disse: de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Por acaso você também é da Galileia? Perguntaram eles. Estude as Escrituras. Ou seja, até Nicodemos nesse momento se tornou ignorante. Estude as Escrituras. Volte para estudar lá, Nicodemos. Parece que você pulou essa aula, você fugiu essa aula. E verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é incrível. 1 Coríntios, mais uma vez aqui, o Espírito Santo maravilhoso, através do apóstolo Paulo, vai dizer que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa o que não é para confundir aquilo que é. Veja como o Espírito de Deus também está em 1 Coríntios 1. A mente humana não pode entender a mente de Deus. Só o Espírito Santo de Deus é quem compreende, é quem conhece a mente de Deus e perscruta, essa palavra é difícil, a mente de Deus, examina, penetra, vai no fundo, sabe tudo sobre a mente de Deus. É só o Espírito Santo de Deus. E por isso ele vai dizer: nós temos a mente de Cristo. No final, o homem espiritual de ninguém é discernido, mas ele discerne tudo, porque ele tem o quê? O Espírito Santo. O Espírito do homem pode discernir a mente do homem. Então, o problema desses líderes é que eles não tinham o Espírito Santo. Esse era o grande problema deles. Eles tinham muito conhecimento da palavra, mas eles não tinham o Deus da palavra, como nós já viemos falando em alguns sermões. Jesus, nós vimos na exposição do nosso irmão Mateus na sexta-feira, e nós vimos Jesus dizer que ele é a água da vida. Ele subiu, ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Foi isso que Jesus disse. Ele se colocou em pé e disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Versículo 37. Como diz as Escrituras, versículo 38, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. E Jesus estava falando exatamente do Espírito Santo que ele ia derramar sobre os que crescem nele. O presente que eu falei aqui no início, que é a certeza, o penhor da nossa salvação. Quando o diabo vem com aquela cilada dele, quando o inimigo vem com aquele desânimo dele, quando o inimigo vem para nos abater, para nos desanimar, para fazer desistir dessa caminhada com Jesus Cristo, é o Espírito Santo a certeza e a prova de que um dia vai haver recompensa. Aquela certeza que o apóstolo Paulo tinha, quando ele dizia: certo estou de que as aflições desse tempo não pode se comparar com o peso da glória que vai ser revelada. Quem dava essa certeza para Paulo? O Espírito Santo, que ele mesmo disse. Ele chama de o penhor. O que é um penhor? É algo que alguém deixa, e ali Jesus subiu para o céu, e aí ele envia o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo como uma garantia, como uma certeza de que ele um dia vai voltar. E a situação não vai ficar do jeito que está, do jeito que parece. E a nossa esperança, ela é certa. Quando diz a esperança da salvação, em toda a Bíblia, essa mesma palavra do grego pode ser interpretada por certeza da salvação. E por que a nossa salvação ela é certa? Por que é certo que Jesus vai voltar? Porque temos o Espírito Santo. É Ele que nos faz viver as experiências que temos com Deus no nosso dia a dia. Quem tem o Espírito Santo de Deus vive. Por isso Jesus vai dizer: rios de água
viva correrão no seu ventre. Rios de águas vivas jorrarão no seu ventre. Rios de águas vivas, água que está sempre em movimento, está sempre andando, está sempre caminhando. Que teu Espírito Santo vive assim. Sempre, o conteúdo nunca muda. O conteúdo continua sendo água. Não vira vinho, não vira... Continua sendo água, mas jorra. Jorra, e vai passando, e vai caminhando. Jorra do ventre. Queridos, devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui, quando eles perguntam no final, examine as Escrituras, mandou Nicodemos pesquisar as Escrituras e ver que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. O trecho que lemos, os guardas veem, deu para a gente entender bem. Não prenderam Jesus porque ouviu a palavra de Jesus, Jesus tocou o coração deles, e eles não conseguiram prender Jesus porque foram tocados pelo Espírito Santo que estava em Jesus, falando. E aí eles voltam, não prendem Jesus. Os camaradas perguntam para eles por que não fizeram isso. Eles falaram: nunca ouvi ninguém pregar desse jeito. É a mesma coisa que Teu falou aqui na sexta. É como se dissesse: vocês nunca conseguiram falar do jeito que ele falou. E eles, óbvio, se incharam, o ego deles ficaram inflamado a ponto de perguntar se eles também foram enganados. Eles tinham Jesus como um enganador. Porque o homem natural não consegue discernir as coisas de Deus, as coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eles eram carnais, eles eram naturais, eles não conseguiam discernir as coisas de Deus. As coisas de Deus só discernem espiritualmente. E aqui eles vão perguntar: por acaso vocês viram algum líder? Novamente, carnalidade. Vocês viram algum chefe, algum líder judeu crer nesse homem, dizer que esse homem é santo? Se eles tivessem o Espírito Santo, quem sabe, o Espírito Santo até revelaria o dia que Nicodemos foi lá visitar Jesus. Porque um homem que tem o Espírito Santo, ou uma mulher que tem o Espírito Santo, igual a Ias, já estava cego dos dois olhos. Mas a mulher de Jeroboão, está escrito na Bíblia essa história, entra disfarçada. O rei falou: você entra, se disfarça no meio do povo, fingindo que você não é mulher de rei, você é uma mulher comum, tira essas joias, bota os vestidos normal, de camponesa, e vai no meio do povo. Tira a sandália do pé e vai no meio do povo, como se você fosse uma plebeia comum. E vai lá, e entra no templo, na casa lá, no tabernáculo. Ela foi disfarçada e entrou no meio da casa. E o cego, o profeta Aías, estava lá. Antes dela chegar, o Espírito Santo falou com Aías: a mulher de Jeroboão vai entrar e ela vai vir disfarçada. Na hora que ela chegar, eu te falo. Na hora que a mulher chega na porta, tá lá ele. Não tá vendo nada materialmente, mas na hora que ela chega na porta, fala: entra, mulher de Jeroboão, Deus tem uma palavra para você. Veja a diferença de quem tem o Espírito Santo. Eles estão perguntando: você viu algum líder judeu crer nele? Nicodemos creu, estava ali na frente deles, mas eles não estavam vendo nada, porque eles apenas viam com o olho no carnal, mas eram cegos espiritualmente. Eles não viam nada espiritualmente. Apesar de Nicodemos não ter declarado publicamente que foi ver Jesus, que teve uma conversa com Jesus, que dialogou com Jesus e que até creu em Jesus. Ele não dialogou, ele não expôs isso. Mas observe, eles vão dizer que aquela multidão que não conhecia a lei era amaldiçoada por Deus. Lembra que eu falei do orgulho que eles tinham? Teve um sermão anterior aí que eu falei, eles eram tão orgulhosos que eles amaldiçoavam quem não conhecesse a lei de Moisés, quem não fosse tão dotados de conhecimento quanto eles. Observe aqui, até mesmo a multidão que seguia eles amaldiçoam. Aí Nicodemos, que eu estou citando, levanta e fala em favor de Jesus, lógico, de forma ponderada, para não sofrer muita retaliação, e mesmo assim também, novamente, é chamado de ignorante, de forma douta, bonita, educada. Mandou ele estudar
as Escrituras e vê que não surgiu ninguém na Galileia. O que eu quero falar sobre o Espírito Santo é sermos guiados pelo Espírito Santo. A nossa vida ser orientada pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que tem a ver isso aqui? Jesus chamou: quem tem sede vem a mim e beba. E em seguida ele fala que a Escritura diz que águas de quem bebe, aqui ó, rios de água viva vão correr do coração de quem crê em mim. E aí João vai dizer, ele está falando do Espírito Santo. Então quando a gente crê em Jesus e vem a Jesus, a gente vem para receber quem? O Espírito Santo. Jesus está chamando para a gente receber o Espírito Santo, para a gente não continuar nessa ignorância, para a gente não continuar nessa falsa religiosidade que não salva ninguém. Sem o Espírito Santo não há. Antes, 30 anos atrás, daqui desse episódio, pouco menos de 30, talvez, entre 20 e 30 anos antes desse episódio, um homem chamado José, depois de receber em sonho, o anjo do Senhor falou para ele: volta do Egito para Israel, porque aqueles que queriam matar o menino já morreram. E ele volta, ele obedece à voz do anjo do Senhor, ele volta. Porém, José, como todo ser humano, ele chama Maria e fala: ó, Maria, bora voltar, porque vamos voltar com Jesus, porque Herodes já morreu, a gente já pode voltar. E o anjo que apareceu, Maria já ia até inchar um pouquinho. Mas você tá doido, a gente fugiu de lá. Não, o anjo apareceu. Ah, tá bom, você falou do anjo, tá? Vou acreditar. Montaram nos camelinhos, voltaram para Israel. Quando ele chega lá, José, temeroso, o pastor Márcio sempre dizia que depois que a gente tem filho, a gente fica mais medroso. O pior que é verdade. Mas tem medo acho que é medo de morrer e deixar os filhos pequenos. Então precisa se cuidar mais. Então hoje mesmo, antes dos meninos, eu saía, vinha de monte 3 horas da madrugada. Hoje eu não faço um trem desse. Não faço. Sozinho em Deus, eu partia de lá da beirada, deixava todo, com Deus, paz, e pegava de lá e ia embora, tranquilo. O carro já parou na minha frente, olhava tudo pra minha cara, assim, uns tantos de bandido, veio com o carro, eu falei: Jesus, me cobre com o teu sangue, 3 horas da madrugada, a rua não tinha um pé de gente, aí cheio de cabra dentro, tudo armado, parou na minha frente, atravessou, e eles olharam pra minha cara, eu olhei pra cara deles, eu não tinha nada, com a Bíblia na mão, vindo do monte. Só no Espírito aqui: Jesus, me cobre com o teu sangue tem poder. E olhando para a cara deles, eles olhando para a minha cara. Depois eu falou: não, nele não, bora. Eles deram outra ré no carro e caíram fora. Jesus. Aí começou a orar, foi o Salmo 91 voltando para cá. Já aconteceu. Mas hoje, 11 horas está em casa, quieto, e não saio de casa depois dos meninos, 11 horas da noite. É meu horário máximo de estar na rua, mesmo em Natal, Ano Novo, 11 horas. Viro dentro de casa. E José, como todo pai de família, também era temeroso. E aí, ele fala: Senhor, o filho do assassino está reinando agora na Judéia. E agora? É o filho do cara. Ficou com medo de ir para lá. O que eu vou fazer? O Senhor mandou eu voltar para Israel, mas e agora? O que eu faço? Todo crente em Jesus que é crente em Jesus precisa ser guiado e orientado por quem? Por Jesus. Pelo Espírito Santo. Por Jesus, através do Espírito Santo. E para tomar toda decisão importante na vida, toda vez que o medo vem, que a incerteza vem, é preciso buscar a orientação do Espírito Santo. José possivelmente buscou, e ele novamente vai ter novas instruções pelo anjo do Senhor no sonho, que vai dizer: vai para Galileia, José, vai para Galileia. E ele foi para Galileia e ele falou: eu vou para Nazaré.
vou para Nazaré porque o anjo do Senhor me apareceu. Aí lá vem José, aí Maria tá lá vem José com seu sonho, pode falar. Não, mulher, é verdade, Jesus, o anjo me apareceu e nós vamos para Nazaré. José era pobre, José fazia parte dessa multidão, José e Maria fazia parte dessa multidão aqui, que não conhece a lei que eles estão falando, que era amaldiçoada. José não tinha um exemplar, igual a gente tem hoje, da Bíblia em casa. José não tinha. Talvez quando ele era menino, ia na sinagoga, rabiscava alguns versículozinhos ali, guardava, igual a gente vê no The Chosen. Maria Madalena tinha um que o pai dela rebuscou e guardou para ela, de Isaías, né? Eu te formei, eu te criei. Então alguma coisa que chamava muita atenção. Qual o versículo mais bonito que ele ouvia no sábado? Talvez ele anotava e guardava aquilo ali no coração para meditar, porque Moisés mandava isso também. Então, como ele não tinha capacidade de fazer isso com a Bíblia toda, e nem tampouco tinha muito, porque ele tinha que trabalhar, ele tinha que ser carpinteiro, tinha que fazer outras coisas, os camaradas lá, os líderes, porque a função deles era essa. A de José era outra, os ofícios da multidão, cada um tinha o seu. Então eles pegavam um versículo só, igual Dona Jocélia gosta muito do Salmo 23. Então o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Toda oração que eu já venho orar, ela já começa com o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela gosta muito do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E cada um vai escolhendo. Minha avó já era também, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já tinha as irmãs de oração, cada um tinha um. Os Montes Sião que o pai deu para o Senhor esses dias. Cada um tinha um versículo. Então, até todo crente você vai perguntar qual é a parte da Bíblia que mais te chama a atenção. Então quase todo mundo tem uma parte que muito lhe chama a atenção, um salmo, um versículo que Deus já falou. Eu mesmo tenho um, talvez não seja o mais, o que eu mais gosto e tal, né? Todos eu gosto, o meu preferido, mas o que me marca, porque foi a primeira vez que eu preguei, foi Isaías 43:13. Então, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Uma vez eu estava ouvindo, me marcou tanto, que uma vez eu estava ouvindo, a pessoa veio falar comigo uma profecia, está falando, e eu incrédulo. E eu falei, mano, tanto faz. E lá vai. Isso 20 e tantos anos depois da primeira pregação. E a pessoa nem daqui, é lá de Salvador. E falou comigo. Tá, amém, eu tô bem. Aí quando ele chega no final, ele olha para minha cara e falou, eu conheço a tua história, ainda tomado por Deus, eu conheço a tua história. Falei, eu conheço a tua história, falou 3 vezes. Aí começou a recitar, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa falar. Aí eu me derramei, me acabei. Eu falei, aqui é Deus falando comigo, porque quem estava 20 anos atrás, só Ariel e minha mãe sabe, eles dois estavam lá, esse versículo. Então, quando ele disse, eu conheço a tua história, eu conheço a tua história, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa. E em seguida começou a recitar o versículo. Então, esse versículo me chama muita atenção. José era um desses, ele não sabia, mas ele estava dirigido pelo Espírito Santo. Para confusão, a profecia de Simeão no templo, para confusão de muitos, para derrubar muitos que estavam de pé, para desarraigar muitos que estavam plantados. Deus colocou Jesus como aquela pedra de tropeço, pedra, rocha de escândalo, para justamente aquilo que Paulo fala, confundir aqueles que pensavam ser, porque Jesus Cristo veio assim. Ele nasceu em Belém, conforme a palavra, mas ninguém soube que ele nasceu em Belém. Aí, quando José volta, o anjo diz, vai para Galileia. Porque foi dirigido pelo Espírito Santo. Olha o tanto de tempo antes desse dia aqui. Por isso que eu digo, toda decisão que o crente de Jesus deve tomar ela pelo Espírito Santo, porque Deus sempre vai direcionar um propósito que vai lá na frente refletir isso. É o que meu irmão sempre fala sobre famílias. Ele falou aqui na sexta-feira, ele orou sobre famílias. E é importantíssimo. Olha aqui, José era um pai de família, tomou direções pelo Espírito Santo, onde esse que não era o filho biológico dele, que é Jesus, era o filho de Deus, mas
olha o que levou a cumprimento das promessas no Filho, Jesus. As atitudes que José tomou lá atrás foram importantes para Jesus cá. Então, toda atitude que tomamos, dirigida pelo Espírito Santo, vai ser de bênçãos para os nossos filhos colherem lá na frente. Uma decisão hoje de continuar aos pés de Jesus, uma decisão hoje de continuar honrando ao Senhor, 30, 40 anos depois, às vezes, é que você vai colher os frutos, vai ver seus filhos colher frutos disso. Uma decisão certa tomada hoje. Às vezes, hoje não parece muito, não vai mudar muita coisa, mas daqui a 20, 30, 40 anos, você vai saber que foi o certo a ser feito. Porque você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, assim como José foi. E José foi para Galileia, e José foi para Nazaré. José não tinha todo esse conhecimento, ele estava dirigido pelo Espírito Santo. Esses camaradas aqui ficaram perdidos, completamente perdidos. Mas como eu disse no início, recitando Paulo, só quem tem o Espírito Santo consegue discernir as coisas do Espírito. Lá vem Mateus, o evangelista, cheio do Espírito Santo. Porque, como João está falando, eles ainda não tinham recebido nesse dia o Espírito Santo. Sabe quando é que acontece a salvação? Nosso irmão Mateus sempre fala aqui. Só Deus opera a salvação no ser humano. Ninguém consegue fazer isso por vontade própria. Eu sou crente porque eu aceitei Jesus. Você só aceitou Jesus porque Jesus te aceitou primeiro. Se Jesus não te aceitasse primeiro, você nunca aceitaria Jesus. Aquela pessoa que nunca aceitou Jesus, é porque Jesus nunca aceitou aquela pessoa. Essa é a verdade. Infelizmente, é uma verdade absoluta. Jesus disse isso para esses camaradas: vocês não são das minhas ovelhas. Jesus não morreu por eles, Jesus morreu pelas ovelhas dele. Nós que somos ovelhas dele. Então, ninguém despreza Jesus. Se alguém despreza Jesus, é porque já foi desprezado por Jesus muito antes. É a verdade, é um fato. É um fato. Quando você ama Jesus, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós abraçamos Jesus porque Ele nos abraçou primeiro. Nós aceitamos Jesus porque Ele nos aceitou primeiro. Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Depois que Jesus ressuscita, quando Ele volta, no domingo da ressurreição, é nesse dia que esses 12 aqui recebem o Espírito Santo. Eles tinham recebido poder. É o que eu sempre falo, tem diferença. Dons espirituais, dons do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, para expulsar demônios, para curar enfermos, para revelar, profetizar, são dons do Espírito. Poder. Jesus deu poder aos discípulos, Mateus 10. Eis que vos dou poder para expulsar demônios, para limpar os enfermos. É isso que todo mundo confunde, as pessoas confundem. Quem tem o Espírito Santo precisa discernir e diferenciar. Tem gente que tem dons do Espírito Santo, mas é endemoniado. Vive dirigido pelo diabo. Apesar de ter dom. Como isso é possível, pastor? Claro que é possível. Há pessoas com inteligência magnífica, mas só usa para o mal. Há pessoas com força bruta, com agilidade, mas só usa para o mal. E aquilo ali não foi de Deus, aquela força? Claro que foi Deus. Quem deu o corpo para aquela pessoa? Quem deu o cérebro para aquela pessoa? Quem deu a mão para aquele assassino atirar? Foi Deus. Quem foi que deu tudo isso? Deus. Agora a pessoa está usando para o bem? Não, ela está sendo dirigida pelo diabo. Ela vai ter que responder naquele grito. Por isso que ninguém se justificará diante de Deus, porque pelo mau uso dos dons que Ele deu. Ele dá e Ele vai requerer de cada pessoa, cada alma, vai prestar conta do ar que respira, da água que bebe, da comida que come, da luz que vê, do ouvido que ouve, de tudo. Todos os dons, toda essa graça comum vem de Deus.
É por isso que eu digo, e devemos separar as coisas, porque muita gente se escandaliza porque vê uma pessoa que fala em línguas estranhas, que prega, que profetiza, que expulsa demônios. Ah, essa pessoa tem o Espírito Santo. Não, calma lá. Você sabe se ela tem o Espírito Santo se você vê ela guiada pelo Espírito Santo. Observe as atitudes que ela vai tomar, observe o andar dessa pessoa, conviva com ela um pouco, coma 1 quilo de sal junto com ela. Depois você vai saber se ela tem o Espírito Santo ou só tem dons, ou só tem o poder. Judas tinha o poder, ele também recebeu o poder. Judas também expulsava demônios, Judas também curava enfermos, Judas também pisou serpentes e escorpiões. E os espíritos também se sujeitaram a Judas? Claro que sim. A Bíblia não mostra que tinha exceção. Eis que vos dou poder, exceto um. Só dou para 11. E Judas ficou de fora, todos eles, 12 receberam. Todos receberam. Agora o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo muda a vida. O vento assopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. O Espírito Santo é diferente. Mateus recebeu o Espírito Santo. Os outros 10 receberam o Espírito Santo no dia que Jesus entra. E diz a Bíblia que Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles. Jesus abriu os olhos do entendimento dele e diz: recebei o Espírito Santo sobre eles. E eles entenderam. Jesus abriu o entendimento deles para eles entenderem as Escrituras. E o Espírito Santo mesmo só desceu sobre a igreja de Cristo. Nós sabemos que foi lá em Atos dos Apóstolos, no dia dos Pentecostes, que agora todo cristão em Jesus pode ter o Espírito Santo se crer em Jesus. Se buscar, podemos receber o Espírito Santo de Deus. Por que é importante? Porque quando Mateus vai escrever o Evangelho de Jesus Cristo, ele olha para Galileia. Jesus vem da Galileia, no senso comum que nós vimos aqui. Ele vem de Nazaré, no senso comum que nós vemos aqui. E o Espírito Santo leva Mateus lá em Joel. Leve outros profetas que diz, e está escrito: e ele será chamado Nazareno. Por que José foi para Galileia? Por que José foi para Nazaré? Sem saber da profecia. Como eu estou falando, José era um homem comum. Ele não sabia de toda a Bíblia para sair pregando essas peças. Ele foi dirigido por quem conhece todo o universo e sabe de todas as coisas. E sabia o que isso ia dar de resultado lá na frente, depois de Jesus adulto. Jesus ainda era uma criança quando José fez isso, dirigido pelo Espírito Santo. Mas Mateus, dirigido pelo Espírito Santo, sabe o porquê. E ele vai dizer: está escrito, isso se cumpriu, a escritura que diz: e ele será chamado Nazareno. Agora, por que Jesus iniciou seu ministério na Galileia? Porque Jesus começa a pregar na Galileia. Ele diz: vai investigar, Nicodemos. Nenhum profeta surgiu da Galileia, nenhum. Jesus não é um profeta, Jesus é o profeta. Por que ninguém surgiu da Galileia até o momento? Porque ele é único. Jesus, ele é único, ele é exclusivo. Ele não é comum igual todo mundo, igual os outros profetas. Ele é exclusivo. Ele é o profeta que surgiu da Galileia. O profeta que Moisés profetizou: no meio de vós surgirá o profeta. E aí vem Jesus de lá da Galileia. Mateus sabe o porquê. Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2. E tu, aquele povo que estava nas regiões de sombra da morte, a Galileia dos gentios, uma luz vem surgindo. Como é que esses caras iam entender que Jesus é a luz? Se eles não tinham o Espírito Santo. Como é que eles iam entender que aquela luz que Isaías estava falando, que vinha surgindo no povo que estava na sombra da morte, na Galileia dos gentios, dos pagãos, é no meio deles que a luz vem surgindo, vem raiando, vem brilhando, estava falando de Jesus.
Só quem tem o Espírito Santo consegue discernir. Por que é importante ter o Espírito Santo para tudo? Porque você só vai conseguir discernir as coisas de Deus com o Espírito Santo. Mateus entendeu o porquê que Jesus cresceu em Nazaré e o porquê que ele iniciou o ministério na Galileia. Para cumprir 2 profecias do Antigo Testamento. Os caras conheciam as profecias, mas não sabiam do que estava falando. Uma coisa é conhecer, outra coisa é saber. Exatamente, eles não sabiam do que Isaías estava falando. Porque não tinha quem? O Espírito Santo. Fica de pé nesse momento. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. É por causa dessa palavra que ele não foi preso. É por causa dessa palavra que os guardas voltaram sem prender Jesus. Não conseguiram prender Jesus. Então, o importante, essa parte que estamos pregando hoje, está concluindo o capítulo, mas eu acho que o ápice está na mensagem anterior, que é: quem tem sede, vem a mim e beba. A chave desse final ainda está lá, alencado. A fonte da fé em Jesus, do crescimento, nosso crescimento espiritual, a nossa jornada e caminhada, para a gente continuar de pé, é o Espírito Santo. Precisamos, é Ele que nos renova. Paulo vai dizer isso. Somos renovados no Espírito Santo. Regenerados, primeiramente. Ninguém consegue entender o Evangelho de Jesus Cristo se o Espírito Santo não iluminar, sem a iluminação dele. Então aí é operada a regeneração, que um dia foi operada em mim, foi operada em cada um de nós, em cada pessoa que crê em Jesus. Primeiro foi operada a regeneração, que é a mudança da mente e do coração, para deixarmos e abandonarmos o paganismo dos índios, das religiões de matriz africana, dos gregos lá, dos nórdicos, do catolicismo romano. Abandonamos tudo isso aí. Graças a Deus nós já nascemos em berço evangélico. Mônica não, mas aí já abandonou também, mas nossos antepassados abandonaram todas essas coisas. Igual minha avó dizia, que até num parto lá, ela pediu lá uma imagem de escultura, mas aí depois que ela virou crente, que aquele trem me deu foi nada, quem me deu foi Jesus. Eu que era ignorante, pedi para aquilo, achei que foi alcançado. Quem me deu meu favor foi Jesus. Naquele dia que eu pedi lá, me ajudou para eu parir, foi Jesus que me deu aquela graça. Então ela mudou, então abandonou. Nós já nascemos no Evangelho, mas alguém antes de nós já teve que abandonar. O Espírito Santo regenerou e vem nos regenerando. Uma vez que somos regenerados, a partir daí precisamos ser renovados. E é Ele que opera também o renovo. É o Espírito Santo. Amém? E sem Ele, a pessoa fica igual esse povo aqui, cego e sem entender nada. Confusos, completamente confusos. É Ele que revela o que era mistério. Ele revela Jesus para nós. Amém? Nesse momento vamos pedir a Deus que venha nos encher do Espírito Santo. Vamos a Cristo nesse momento, porque Ele chama: venha a mim e beba. Então em Jesus nós temos uma fonte inesgotável do Espírito Santo. João já falou sobre isso. João disse: a Ele o Pai deu o Espírito sem medida. Ele não tem uma porção do Espírito, igual Eliseu pediu: eu quero uma porção dobrada do Espírito que está sobre vocês. Moisés, Deus disse: vai lá, bota a mão sobre os 70 anciãos, eu vou tirar da porção que eu coloquei em você para passar para cada um deles. Jesus não existe esse negócio de porção. A pessoa do Espírito Santo está em Jesus, todinho, todo o Espírito Santo, completo. O Pai deu o Espírito para ele sem medida, não tem medida. Então nós temos em Jesus uma fonte inesgotável do Espírito Santo, do Pai e do Filho. É o mesmo Espírito, está nele. Por isso ele diz: vem a mim, eu vou dar para vocês. Ele não tinha nem rogado ao Pai ainda lá no céu, mas a certeza e a convicção dele era tão plena que ele já fala logo: pode vir que eu vou dar para vocês o Espírito Santo. E depois ele vai dizer: ainda vou rogar ao Pai, mas o Pai não nega nada para ele. E deu, e nós recebemos. Então vamos a Cristo pedir.
mais uma vez, porque precisamos. Para tomar nossas decisões, que às vezes parecem simples, mas devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo, igual José foi. Para que as coisas aconteçam bem para nós, para os nossos filhos, para a nossa descendência. E ensiná-los na mesma proporção, a tomarem direções pelo Espírito Santo. Às vezes a gente fala tanto, igual a gente está estudando Abraão, Isaac e Jacó, e esquece de observar um pequeno detalhe. Abraão, Isaac e Jacó eram guiados por Deus. Quando tinha fome na terra, Deus falava, pode descer para tal canto. Quando ele estava lá, peregrinando, Deus falava, pode voltar para tal lugar. Era assim que eles viviam, guiados por Deus. Por isso, vem a fé perdurando de um para o outro, guiados por Deus, dirigidos pelo Espírito de Deus. Pai amado, Deus querido, graças damos pela Tua palavra. Graças damos por Jesus Cristo. Ó Pai, nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Reconhecemos que a nossa inteligência humana que o Senhor nos deu, primeiro, graças damos pela inteligência que o Senhor nos deu. Graças damos, ó Pai, pelas nossas faculdades mentais. Graças damos pela nossa percepção cognitiva que temos. Mas, Senhor, reconhecemos que somos limitados. Reconhecemos, ó Pai, que somos comuns. Reconhecemos que somos completamente, Senhor, completamente dependentes de Ti. Ó Deus, nos colocamos completamente na dependência do Senhor Jesus e rogamos humildemente que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito Santo. Pedimos, Jesus, que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito Santo, nos dê iluminação, nos guia na interpretação correta da Tua Santa Palavra. Para que venhamos, Senhor, entender, Pai Santo, qual é a Tua vontade. Ó Deus, porque Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Para que venhamos crescer no conhecimento da Tua vontade, precisamos do Teu Espírito Santo que nos ensina, que nos guia, que é o nosso professor. Deus, até para orar nós não sabemos, precisamos do Teu Espírito Santo para nos ensinar, para cantar, para pregar, para tudo, Senhor. Para tomar nossas decisões no dia a dia da vida, precisamos ser dirigidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha dominar as nossas mentes, os nossos corações. Jesus, queremos dessa água, que o Senhor tenha essa água viva, Jesus Cristo, para que, ó Jesus, nosso ventre, nosso coração, Jesus amado, venha jorrar essas águas vivas, Senhor. Rios de água viva, Senhor. Para que possamos ter, Jesus amado, pelo Teu Espírito Santo, o conselho certo, que vai acertar, meu Senhor, igual uma bala o coração de alguém, porque vai ser a palavra certa, no momento certo, e aquela obra do diabo vai ser destruída, porque, ó Deus, guiados pelo Teu Espírito Santo, agindo o Senhor, ninguém pode impedir, Pai. Precisamos do Teu Espírito Santo até para falar, para que a gente tenha a palavra certa na hora certa, para quebrar a força do mal e o Teu reino seja estabelecido. Pedimos a ajuda do Espírito Santo. Jesus, nos dê mais da Tua água, Senhor. Pedimos nesta manhã por Tua bondade e graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória ao Senhor. Possamos crer e recebemos e todos os dias buscarmos. Todos os dias. Jesus, me dá mais do Teu Espírito. Jesus, me enche do Teu Espírito. Jesus, me guia pelo Teu Espírito. E recebemos. Amém? E não extinguir o Espírito. Então, uma vez que temos o Espírito Santo, há momentos que Ele vai nos chamar a oração. E é esse momento que devemos orar. Há momentos que Ele vai nos chamar para a leitura da palavra. E é esse momento que devemos ler a palavra. Há momentos que Ele vai nos chamar para chorar. Vamos começar a orar e chorar por alguma causa, por intercessão, interceder por alguém. E devemos fazer, porque é o Espírito Santo que vai nos guiar. Para que a gente experimente aquelas
obras maravilhosas de Atos dos Apóstolos, que foram guiados. Paulo que é guiado, entra numa casa e fica lá, cai do cavalo e fica lá, e Ananias vai lá Ananias, na rua tal, e vai. Não tinha zap, não tinha como Paulo publicar nada, é o Espírito Santo que guiou Ananias até lá. Filipe, vai para aquela rua lá, Filipe, e Filipe vai para aquele lugar, chega lá, tá o camarada lá que Jesus queria salvar, e Filipe vê ele, e o Espírito Santo fala, encosta ali mesmo, Filipe, pode encostar. E ele prega e salva aquele eunuco, ganha ele para Jesus. É assim que devemos viver. O Espírito Santo é o mesmo, ele não mudou. É o mesmo Espírito. E devemos ser orientados por ele. Amém? Faz assim com sua mão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, Assim seja. a comunhão e a consolação e a direção do Espírito Santo seja conosco. Assim seja. Seja com todos os nossos irmãos e irmãs espalhados sobre toda a face da terra, e nós dizemos Amém. que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém?